Deus criou o vírus, mas perdeu o controle. O governo do Paquistão não sabe o que fazer diante da epidemia, porque não sabe quem é o real inimigo. Karachi, Paquistão. O coronavírus é uma expressão da ira de Deus? Um castigo por nossos pecados? Ou, como os fiéis gostam de pensar, é só mais um sinal de que Ele está nos testando? Até alguns anos, sexta-feira no Paquistão era a ocasião para lembrar 3 coisas: a grandeza, a bondade e o terror exigido em nome de Deus. A gente costumava se reunir nas mesquitas para rezar todas as semanas. Às vezes, uma delas era destruída. Foram colocados guardas nas entradas. Caçaram alguns terroristas. Fizeram as pazes com outros. Mas nunca fecharam as mesquitas. Então, numa quarta-feira de fevereiro, quando o coronavírus chegou ao Paquistão, o governo hesitou. Você pode fechar as mesquitas durante um surto. Você pode fechar McDonald's, proibir a entrega a domicílio. Mas as mesquitas? Isso não seria uma declaração de guerra contra Deus? E se tenha sido Deus a declarar guerra contra nós? Ou essa pandemia é só um teste? Como alguém pode ter certeza? A primeira onda de casos de coronavírus chegou ao Paquistão no começo de março, quando peregrinos voltaram dos locais sagrados no Irã e no Iraque. A maior organização missionária do Paquistão, a Tabligh Jamaat, não mudou sua reunião anual, que aconteceu no começo de abril, reunindo mais de 100 mil pessoas perto de Lahore, uma grande cidade no nordeste do país. O governo teve que colocar em quarentena mais de 20 mil participantes. Ainda está procurando pelos outros. 2 deles levaram o vírus de volta para Gaza. Não ouvi falar do Paquistão ou de qualquer outro país enviando mais alguma coisa para Gaza recentemente. Sobre o fechamento das mesquitas, o governo apelou a princípio para os sábios da teologia em busca de orientação. Não precisava. As orações já tinham sido suspensas nas mesquitas mais sagradas da Arábia Saudita. Muitos países muçulmanos seguiram pelo mesmo caminho. Imran Khan, o primeiro-ministro, diz estar preocupado com o que aconteceria com a economia se um bloqueio completo fosse feito. Enquanto isso, a gente continua esperando alguma decisão sobre as mesquitas. 3 homens sábios vão à televisão algumas vezes por dia para aconselhar a população. Eles dizem que se você tiver mais de 50 anos ou for contaminado, não deve ir aos sermões de sexta-feira. Mas como alguém vai saber se está com o vírus se quase ninguém no Paquistão pode fazer o teste? Preocupadas com a imprecisão do governo central, algumas províncias tomaram conta do assunto. O governo de Sindh, por exemplo, onde fica Karachi, ordenou várias restrições no final de março. A polícia local, ainda que não tenha muitos recursos, fez um trabalho até bem razoável para garantir que tudo ficasse fechado, exceto supermercado e farmácia. Sindh não fechou as mesquitas, mas ordenou um toque de recolher para impedir que as pessoas participem das orações de sexta. Muitos fiéis ainda vão. O governo de Sindh até entrou com processo contra algumas mesquitas por violar as ordens, mas acabou retirando. No dia 10 de abril, vários policiais foram agredidos em Karachi porque tentaram interromper as orações públicas. Embora o primeiro-ministro ainda não tenha decidido se tem mais medo do coronavírus ou dos homens de Deus, cada vez menos pessoas vão orar, com medo dos números de infectados se multiplicando. Mas eles estão procurando algo que pode ser maior do que o próprio Deus, seu pão de cada dia. Aqui no Paquistão, a economia precária pode estar espalhando mais doença do que a religião. Eu moro em Karachi metade da minha vida, e a cidade não pode ficar trancada nem por 3 dias, porque milhões de pessoas aqui só têm comida nas suas casas se saírem para ganhar algumas rúpias. Quando você não pode confiar no governo para entregar a comida, você precisa desafiar os bloqueios, sair de casa, deixar o resto por conta de Deus. Você pode até desafiar um Deus irritado, mas não pode ignorar uma criança com fome. Pessoas sem fé, que não perdem a oportunidade de esfregar a ciência na cara dos fiéis, estão se gabando das imagens de uma grande mesquita deserta em Meca e um muro ocidental deserto em Jerusalém.
Eles perguntam: onde está seu Deus agora? Os fiéis respondem no mesmo tom: onde estão seus Airbnbs e Ubers? Onde está sua vacina? Esse seu mundo sem Deus nunca nos deu nada, e agora você diz que todo mundo vai morrer e ainda quer tirar Deus de nós? As pessoas que não têm Deus também vivem com medo. E não é tanto o medo do vírus, mas o medo dos pobres ou o que o vírus vai fazer com eles. Alguns até perguntam o que vai acontecer com quem não tem dinheiro, mas isso não significa que estão preocupados em como os pobres vão sobreviver. Os ricos sempre admiraram a resiliência dos pobres, porque pagam para eles salários que são uma fração do que gastam numa festa de aniversário de criança. O que preocupa os ricos é que podem virar comida se os pobres começarem a morrer de fome. Os não pobres, sejam ímpios ou piedosos, ficam sentados em casa tentando se consolar, dizendo que essa epidemia é a natureza se curando. O consumismo estava destruindo o planeta, e agora a gente tem a chance de salvá-lo organizando festas pelo Skype e assando bolos. Os pobres não têm para onde ir. Depois dos clubes dos mais ricos e os parques para a classe média, as mesquitas são os únicos centros sociais do Paquistão. Elas têm Wi-Fi grátis, água corrente, muitas têm até ar-condicionado. Mesquitas poderiam ter sido usadas para dar dicas de saúde, distribuir alimentos para os necessitados, usadas como centros de quarentena ou até hospitais temporários, mas o governo está relutante demais em contratar os sacerdotes para fazer alguma coisa. Assim, as mesquitas, os mesmos lugares que poderiam ter proporcionado alívio ao povo, são deixadas para se tornar campo de batalha teológica na melhor das hipóteses, ou na pior, incubadoras de vírus. Antes do Paquistão ter um problema de coronavírus, tinha um problema de poliomielite. O país chegou muito perto de eliminá-la, mas o vírus da poliomielite voltou. Algumas pessoas estavam se recusando a vacinar seus filhos, porque tinham receio que o governo americano estivesse usando o programa de inoculação para espionar os paquistaneses. Eles também pensavam: se Deus quer nossos filhos aleijados, quem somos nós para detê-lo? Logo após o bloqueio de Karachi no mês passado, liguei para um médico amigo meu que trabalhava na linha de frente de uma campanha de pólio aqui na cidade alguns anos atrás. Ele me disse que enquanto sua equipe fazia os registros de vacina contra pólio em bairros mais hostis, ele tinha que ficar a uma rua de distância. Você nunca soube, ele me disse. Você estava querendo salvar o recém-nascido de perder o movimento dos membros e os pais podiam atirar na sua cabeça, simplesmente porque você estava interferindo no plano de Deus. Meu amigo tem um emprego no governo e trabalha em um hospital que não deveria lidar com paciente da Covid-19, mas isso pode mudar, e ele disse não estar muito ansioso. Ele é meio crente e meio homem da ciência. O problema desse coronavírus, meu amigo me disse, é que ele não reconhece classe social ou religião, não diferencia entre tabligh e um comentarista de moda, se adapta muito rápido às culturas locais, não poupa nem os médicos. Eu perguntei de onde tinha vindo esse vírus e ele me respondeu: foi Deus que o criou, mas agora perdeu o controle. Não é mais o vírus de Deus, é o nosso. Essa é a visão de Mohammed Hanif, autor e escritor, premiado com a Estrela da Distinção pelo Estado paquistanês. Depois da gravação deste episódio, o primeiro-ministro paquistanês emitiu uma ordem na qual garante que as mesquitas não serão fechadas durante o período do Ramadã, que começa nesta semana. Os críticos dessa medida afirmam que os únicos interessados são os homens de Deus, pois durante o Ramadã as mesquitas recebem milhões de dólares em doação. Maulana Ataullah Hazrav, um clérigo muçulmano de Karachi, a mais populosa cidade do país e sua capital financeira, fez a seguinte declaração: sabemos que a pandemia de coronavírus é um problema de saúde global, mas os deveres religiosos não podem ser abandonados. As mesquitas dependem amplamente das doações coletadas durante o Ramadã. Em lugares como o Paquistão, onde as mesquitas não estão sob a autoridade do Estado, o dinheiro pode destruir os sacerdotes e seus seguidores, mas também pode construí-los.